Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula de hoje. A gente vai estudar curvas de nível. Então, vou abrir meu slide aqui de curva de nível. Pronto. Bom, o conceito de curva de nível a curva de nível é formada por é uma forma de representação do relevo a partir de de linhas imaginárias que une pontos de igual altura no terreno. Cota aí pode ser tanto cota como altitude. E a gente já viu essa diferença de cota para altitude na aula anterior. E essas linhas, elas são equidistantes, ou seja, elas têm as mesmas distâncias entre si. E elas são representadas, pode ser no mapa, numa carta ou numa planta. Vou colocar o laser, um apontador aqui. Pronto, fica melhor. Ó, aqui eu tenho a representação de uma curva, de uma carta, né, com as curvas de nível. E aqui a gente tem a seguinte informação. Primeiro, eu observo que tem linhas cotadas, eu tenho pontos cotados aqui. Então, eu tenho uma curva de nível de 95 metros, depois uma curva de 100 metros. Então, aqui embaixo tem uma de 105 metros. Então, quer dizer que essa carta, essa planta aqui, ela tem curvas de nível com equidistância de 5 metros. A cada 5 metros, eu vou ter uma curva de nível. Além disso, entre essas curvas de 95 e de 100, que são as curvas principais, eu tenho curvas intermediárias, tá? Eu tenho curvas intermediárias entre essas curvas principais. Outra informação que eu tenho aqui, que é muito importante a gente conseguir visualizar isso quando a gente pega um mapa, uma carta com curva de nível, é o seguinte, é a distância entre uma curva e outra. Quanto mais próxima uma curva de nível tiver, por exemplo, nesse caso aqui, olha, eu tenho duas curvas bem próximas uma da outra. Isso indica que aquele terreno é mais inclinado. E eu tenho outras áreas aqui que as curvas são mais distantes. Então, quando as curvas elas estão mais distantes, significa que esse terreno ele está menos inclinado. Bom, aqui eu tenho a representação da curva de nível e uma projeção embaixo dessa elevação. Essa elevação aqui, ela é um perfil, né? Na verdade, eu tenho um corte aqui, um perfil, e essa parte que está sendo representada é esta linha aqui, tá? Que eu estou indicando aqui com o apontador. E é o seguinte, se eu tenho um mapa e eu quero indicar um perfil desse terreno, eu vou fazer o seguinte, eu primeiro traço uma linha de referência, tá? Essa linha aqui, vamos usar essa última linha aqui como linha de referência, e a linha da onde eu quero representar esse perfil. E aí, aqui eu já tenho informação que essa curva de nível é uma curva de nível com equidistância de 20 metros, então a cada 20 metros eu vou ter uma curva de nível. Então, eu vou traçar linhas de 20 em 20 metros, lógico, eu vou usar em escala aqui. Então, essas linhas verticais, elas têm que ter a mesma distância de uma para a outra. Nesse caso aqui, é de 20 metros. E aí, depois, eu vou traçar linhas, tá? Verticais aqui, em cada ponto de interseção que eu tenho a curva de nível passando nessa minha linha aqui que eu estou usando para fazer o perfil desse terreno. Então, nesse primeiro ponto aqui, é a cota mais externa, eu vou descer com essa linha e eu vou marcar um ponto mais aqui embaixo, na primeira linha que eu tenho aqui. A segunda curva de nível já está um pouquinho mais para dentro, então eu vou descer ela até aqui, até na cota seguinte, que vamos supor que aqui seja 0, essa aqui 20, 40, 60, 80. Então, a próxima aqui seria de 20. A terceira linha que eu tenho aqui, a terceira curva de nível que eu tenho, ela vai descer até essa cota aqui. E aí, assim por diante. Então, eu vou marcar vários pontos, tá? Depois eu vou fazer um exercício
gravando, que acho que fica mais interessante para vocês entenderem. Mas eu vou marcar esses pontos, depois que eu marcar esses pontos é só ligar e aí eu consigo determinar o perfil desse terreno. Lembrando que eu estou fazendo o perfil de uma única parte do terreno. Se eu quisesse fazer de outra parte do terreno, eu teria que fazer esse mesmo procedimento em outra parte do terreno. E aí, que distância da curva de nível é o nome dado à distância vertical constante entre as linhas imaginárias, formadoras das curvas de nível. Parte-se da hipótese que no terreno passam planos horizontais equidistantes entre si e que, ao tocarem no terreno, geram geram linhas, né, em contato com a superfície. As projeções ortogonais dessa linha dão origem às curvas de nível. Então, eu tenho aqui um terreno, tá? E nesse terreno está passando vários planos. Nesse caso aqui, eu tenho 3 planos. E a equidistância desses planos é de 5 metros, ou seja, a cada 5 metros eu vou ter um plano desse. E cada plano desse, ele toca o terreno. Quando ele toca a superfície do terreno, é gerada uma curva de nível, tá? Então, nesse caso aqui, esse primeiro plano aqui, ele gera a curva de nível número 0. A segunda curva de nível, já que ele é a cada 5 metros, na verdade aqui está 10 metros, mas está errado. Aqui, vamos consertar isso daqui. Isso aqui não é 10 metros, tá? Isso aqui é 5 metros. Vou botar aqui 5. É difícil escrever assim, mas vamos ver. 5 metros. E aqui em cima, no caso, vai ser 10 metros. Foi colocado invertido aqui, mas a gente conserta aqui para vocês entenderem. Então, toda vez que esse plano toca o solo, é gerada uma curva de nível. E essa curva de nível a gente consegue observá-la na projeção ortogonal. Então, esse plano aqui, ó, tá cortando o terreno, ele toca o solo e gera uma curva de nível na cota 5. A seguinte gera uma curva de nível na cota 10. Então, sempre imagine o terreno com vários planos e ele sendo cortado. Bom, tem uma relação entre a escala e a equidistância. Então, segundo a normativa brasileira, a NBR 13133, o uso da escala deve estar de acordo com a equidistância abaixo. Então, se a gente está usando a escala de 1 para 500 até 1 para 1000, eu vou usar a equidistância de 1, a proporção de 1. De 1 para 2000, eu vou usar a equidistância de 2. De 1 para 5.000, equidistância de 5, e de 1 para 10.000, equidistância de 10. E a equidistância, qual é a relação que eu tenho dessa equidistância com a representação do terreno? Aqui eu tenho o mesmo terreno sendo representado de duas maneiras diferentes. Na primeira situação, aqui em cima, eu tenho curvas de nível que começa aqui no 0, a seguinte vai para 100, a próxima para 200. Então, a equidistância dessas curvas é de 100 metros. A cada 100 metros, eu tenho uma curva de nível. E aí, nesse caso aqui, para este terreno, gerou aqui duas curvas aqui, nessa outra elevação, duas curvas também. Agora, vamos observar o de baixo. Eu tenho o mesmo terreno, só que a equidistância é menor. Eu tenho aqui começando no 0, depois 50, 100, 150, 200. A equidistância é de 50 metros. A cada 50 metros eu vou ter um plano cortando o terreno. Então, acaba gerando mais linhas, porque quanto mais próximos esses planos estiverem, mais linhas eu vou ter, vão ser geradas para formar as curvas de nível. Então, eu tenho aqui formado 1, 2, 3 curvas. Nessa segunda elevação, 1, 2, 3, 4 curvas de nível. E aí eu acabo tendo muito mais informações, tá? Quando eu tenho equidistâncias menores do que quando eu tenho equidistâncias maiores. E aí o objetivo é que você vai fazer o levantamento topográfico e vai te levar
a usar equidistância de 100, equidistância de 10, de 50. Se você precisa de um levantamento com muitos detalhes naquele terreno, é óbvio que você vai optar por curvas de nível por equidistâncias menores, equidistâncias de 1 metro, 10 metros. Agora, quando a intenção não é levantar muitos detalhes do terreno, aí você vai levantar curvas de nível com maiores equidistâncias, de 100 a cada 200 metros, por exemplo. Vamos ver algumas características das curvas de nível. As curvas de nível em terrenos naturais são isentas de curvas bruscas em ângulos vivos, devendo ter forma suave, ou seja, na natureza eu não vou ter ângulos fechados, como é o caso dessa curva aqui, e nem desta forma aqui. Geralmente eu vou encontrar ângulos bem mais suaves, mais curvilíneos, né? Eu não vou ter ângulos fechados. Então, quando a gente se depara com curvas de nível desse tipo, geralmente são curvas que às vezes não foram muito bem levantadas, não tem muita precisão. As curvas de nível jamais se encontram, pois estas linhas imaginárias possuem altitudes diferentes. As curvas de nível podem, às vezes, passar muito próximas uma da outra quando o terreno é muito inclinado, mas uma curva de nível nunca vai encontrar com a outra curva de nível, porque aqui eu tenho uma altitude de 100, por exemplo, e aqui eu tenho de 95, não tem como em dois pontos, num único ponto, ter a mesma altitude de 100 e de 95 metros. Não tem como, porque você tem uma de 100 aqui, uma de 95 abaixo, não tem como essas curvas se cruzarem. Se estiver cruzando alguma coisa de errado, tem. Elas podem chegar muito próximas uma das outras, porque lembra que eu falei que quanto mais próximo forem as curvas de nível, mais inclinado é o terreno. Agora, elas nunca vão encontrar uma com a outra definitivamente, né? Quanto mais afastada uma das outras, significa que o relevo é mais plano, aquilo que eu já havia falado. Eu tenho aqui curvas de nível a cada 1 metro, com equidistância de 1 metro. Começa aqui em 93, 94, 95, 96 até 100. E eu tenho aqui nesta parte do terreno, elas estão bem afastadas, enquanto que nesta parte do terreno elas já estão mais juntinhas. Isso significa que quanto mais próximas uma da outra, mais íngreme será esse terreno. Aqui eu tenho uma situação que é para a gente calcular a distância vertical desse terreno. Então, eu tenho um terreno com 2 segmentos, tá? O segmento A para B e o segmento B para C. Isso aqui vocês podem fazer, por exemplo, usando uma régua. Eu estou com o mapa e aí eu quero descobrir a distância, a diferença de nível de um terreno, a declividade desse terreno em porcentagem ou em ângulo. O que eu faço? Eu posso lá medir uma distância, igual aqui eu tenho distância A para B, eu vou medir com a minha régua. E aí eu vou ver qual a escala que está nesse mapa para eu converter essa distância gráfica que eu achei aqui para uma distância real. Nesse caso aqui, a gente já tem a distância real. A distância de A para B é de 100 metros. A distância de B para C é de 300 metros. Essas distâncias aqui são distâncias horizontais. A gente já estudou essa parte de distância horizontal. E para eu saber qual é a distância vertical, ou seja, a diferença de altura de B para A, eu vou ver as curvas de nível. Então, nesse caso aqui, eu tenho curvas de nível a cada 1 metro. Ela começa aqui no 96, 97, 98, 99 e 100. Então, cada 1 metro eu tenho uma curva de nível. E entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter uma variação de altura de 2 metros. Como que eu faço isso? Eu pego a cota maior que eu tenho, que é de 100 metros, menos a cota menor que é de 98 metros, que é onde o B está passando aqui. O ponto B está na cota de 98 metros. Então, eu pego a cota maior, menos a menor, vai dar
2 metros. Então, de distância vertical entre A e B, eu tenho 2 metros. De distância horizontal entre A e B, eu tenho 100 metros. Agora, vamos observar o seguinte. O outro trecho do terreno, eu vou ter a mesma distância vertical. Porque, olha, o B começa aqui no 98 e o C, o ponto C está lá na curva de nível 96. Então, ó, cota maior menos cota menor, 98 menos 96, vai dar 2. Eu tenho 2 metros de distância vertical. A mesma distância vertical que tinha lá de A para B. Mas, entre distância horizontal, eu vou ter 3 vezes mais, olha só. Entre A para B, eu vou ter 300 metros. Então, já imagino que esse terreno de A, de B para C, vai ser bem menos declive do que de A para B. Vamos ver nesse próximo slide aqui que fica mais claro. Esse daqui é um corte de perfil desse terreno. Então, tem a distância aqui de A para B, a distância horizontal, olha só, sempre olho no horizontal, de A para B, é de 100 metros. E a distância vertical vai ser de 2 metros, porque 100 menos 98, 2. Agora, a distância horizontal de B para C é de 300 metros e a distância vertical continua sendo 2 metros. Só que de A para B, do ponto A para B, eu vou ter uma declividade muito mais acentuada do que de C para B. Por quê? A distância, apesar de ter a mesma distância vertical em ambos os trechos, eu tenho distâncias horizontais diferentes. Então, quanto mais próximas forem, quanto menor for essa distância horizontal, mais inclinado vai ser o meu terreno. Aqui eu tenho uma fórmula, tá? Essa fórmula, deixa eu fazer só um acerto nessa fórmula aqui, para ficar melhor. Vamos colocar assim, ó, entre parênteses, a distância vertical. Opa, vou apagar aqui. Eu não tenho muita agilidade com isso aqui, não, mas a gente tenta. Espera que eu peguei a coisa errada. Vamos botar em parênteses. Distância vertical, dV, dividido pela distância horizontal, DH, vezes o 100. Vamos escrever aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vai ser dV, que é a diferença, a distância vertical, ou dN, que é a diferença de nível, dividido pelo DH, que é aquela diferença horizontal, tá? Nesse caso aqui desse exercício, a gente está trabalhando com isso aqui em metros. Opa, fiz errado de novo aqui, vamos apagar. Aqui vai ser vezes 100. Então, é bem simples o cálculo. Então, eu preciso ter, para achar a declividade média de um terreno, eu preciso conhecer a distância vertical, que vai ser aquela cota maior menos a cota menor, dividido pela distância horizontal. Multiplicar isso por 100, e aí eu consigo calcular desta forma qual que é a declividade deste terreno. Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Deixa eu colocar aqui uma calculadora. Acho que dá para abrir a calculadora aqui, né? Vamos ver. Aí eu abro a calculadora que dá para vocês verem. Vamos lá. Compartilhar aqui a calculadora. Então, olha só, eu tenho... vou montar lá a minha fórmula, né? Vou colocar a distância vertical que eu tenho lá é de
2 metros. Então, eu coloco 2. A distância horizontal entre A e B é de 100 metros. Então, vai ser 2, vou fazer aqui na calculadora, ó, 2 dividido por 100 vezes 100, porque já está na fórmula ali. E aí já sai em porcentagem. A declividade do ponto A para o B é de 2%. Agora vamos fazer do ponto B para C. A do ponto C, a distância vertical continua sendo 2, dividido agora pela distância horizontal, que é de 300 metros, vezes 100. Deu 0,67, bota aqui 67%. Então, é bem menor a declividade do ponto B para C do que A para B. Vamos ver outro jeito aqui. Voltar a apresentação. Bom, a outra forma da gente descobrir a declividade é trabalhando com graus. Então, posso achar a declividade em valores angulares, né? Então, a fórmula é bem simples também. Vai ser o arco tangente, que é a tangente inversa, vezes a distância, diferença de nível, ou dV, dN é a mesma coisa, tá? Deixa eu colocar o apontadorzinho aqui. Ó, o arco tangente, que lá na calculadora a gente coloca tangente inversa, vou tentar colocar nessa calculadora aqui, vezes a diferença de nível, a diferença vertical, dividida pela diferença horizontal. Deixa eu ver se essa minha calculadora que tem aqui, se ela tem arco tangente, né? Acredito que tem, assim. Vou colocar aqui ela no modo científico. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos ver. Eu tenho aqui função trigonométrica, seno, cosseno, tangente. Aí eu quero colocar a tangente inversa, ou o arco tangente, é a mesma coisa. Eu vou colocar a função, a segunda função aqui, e aí fica aparecendo aqui a tangente menos 1. Coloco ela aqui. Acho que eu tenho que ter colocado, tinha que ter colocado antes, né? 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Eu não estou compartilhando a calculadora. Estou usando a calculadora aqui e não estou compartilhando. Vou compartilhar a calculadora, senão vocês não vão conseguir ver, né? Então, fiz aqui. 2 dividido por 100 dá 0,02. Eu vou aplicar a função inversa. Então, a tangente inversa. Então, em graus, esse meu terreno de A para B vai ter 1,14 graus de declividade. Vamos ver o outro. Eu vou colocar aqui, ó, o outro lá era 2, diferença de nível era de 2 metros, dividido por 300. Agora eu vou aplicar a segunda função aqui, tangente inversa. Então, o terreno de B para C, ele vai ter 0,38 graus de inclinação. Então, tem essas duas formas aí para a gente calcular. Vamos voltar aqui para o slide. Pronto. Outra característica aqui da curva de nível é que uma curva de nível, ela é sempre contínua, tá? Eu não tenho não pode acontecer essa situação que está aqui em vermelho. Eu tenho a curva de nível, aí chegou aqui, acabou a curva de nível. Aí eu tenho essa outra curva aqui, chegou para cá, não tem curva de nível, do nada ela começa. Isso não existe, alguma coisa de errado tem. O que pode acontecer é uma curva de nível, ela ser muito grande e ela não vai caber naquele mapa, que é o caso dessa curva aqui, ó. É a curva muito grande, mas ela continua para cá, continua para lá. Ela só está mostrando nesse mapa aqui especificamente
apenas um trecho dela, não está mostrando tudo. Mas aqui dentro, por exemplo, eu tenho curvas inteiras, aqui eu tenho curvas inteiras. Não pode acontecer essa situação de ter uma curva e aí do nada acabou a curva. Isso não existe, é uma coisa de errado. As curvas de nível também, elas vão me indicar se o terreno tem uma elevação ou uma depressão. Lógico que para isso eu preciso que tenha indicado as cotas, tá? Sem as cotas não tem como saber. Eu tenho duas situações aqui, dois terrenos, tá? São iguais. E aí eu começo a observar o seguinte: pelas curvas de nível é a mesma coisa, se não tivesse as cotas, eu não saberia te informar se é uma elevação ou uma depressão. Aqui no caso desse primeiro aqui, eu sei que é uma elevação porque eu olho pela cota, pela linha mais externa, começa com 90. E as mais internas estão subindo, quer dizer que é uma elevação. Agora, no caso da segunda situação, eu tenho a cota mais externa é 100 e a mais interna é 95, 90, ou seja, isso está caindo, então é uma depressão. Então, eu só consigo indicar se é uma elevação ou depressão se esse terreno tiver cotado, ou com cotas ou marcando as altitudes. E as curvas de nível, elas podem ser classificadas em curvas mestras ou em curvas intermediárias. Então, as curvas mestras são curvas geralmente múltiplas de 2, 5 ou 10 metros, representadas por traços mais ou menos grossos e cotados. Então, eu tenho aqui várias curvas de nível e eu tenho algumas que são mais grossas, linhas mais grossas. E aqui, nesse caso, ela está me mostrando a cada 10 metros eu tenho uma linha, uma curva mestra, ó, no 90, no 80, 90 e 100. E entre elas eu vou ter curvas intermediárias. Essas curvas intermediárias, nesse caso aqui, eu tenho 4 curvas intermediárias. Quando eu faço as curvas intermediárias, eu vou fazer ela com traçado um pouco mais fraco. Eu faço isso para não poluir tanto o meu mapa, para não ter tanta informação. Tá? Dessa forma, eu consigo ter informação e não fica poluído visualmente. Pontos e linhas notáveis na curva de nível. As curvas de nível são compostas por talvegs, divisores de água, gargantas e contrafortes. Então, o talveg é a linha mais profunda de um rio ou de um vale. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um rio passando, e aí o talveg ele vai ser essa linha mais profunda do rio. Se eu não tiver um rio, eu vou ter um vale. Então, o talveg vai ser essa parte mais profunda do vale. E um divisor de águas. Esse divisor de águas é importante para a divisão de bacias hidrográficas. Então, eu tenho aqui duas bacias hidrográficas, uma é do rio A, outra é do rio B. E aqui em cima, na parte mais elevada, eu tenho um divisor de água. Toda a água que escorre aqui para o lado A vai compor a bacia do rio A. Então, todas as nascentes, os córregos, os rios, eles vão escoar a sua água para essa direção até encontrar o rio principal. E o mesmo ocorre aqui do lado B. Toda a água que vai escoar para este outro lado aqui, para o lado B, ele vai em direção a esse rio principal aqui. Então, a curva de nível é muito importante para a divisão de bacias. E o contraforte vai ser uma ramificação mais ou menos elevada de uma montanha ou de uma cordilheira em direção transversal à mesma. É um acidente importante no traçado de estradas, pois muitas vezes é por ele que o traçado galga a montanha. Então, na construção de estradas, né, é importante esse traçado para a gente conseguir atravessar uma montanha, né, passar por uma montanha. E a garganta ou o colo, a gente vai ter, nesse caso aqui, eu tenho 4 elevações e no centro
uma parte mais rebaixada. Eu posso ter 3 elevações e ter uma parte mais rebaixada, que também vai chamar de garganta ou de colo. E as curvas de nível, elas são importantes para diversas construções. A gente vai mencionar aqui das barragens. As barragens são construções destinadas ao armazenamento de água. Devem estar no caminho perpendiculares aos talvegues. Lembra que a gente viu o que é talvegue, que é aquela linha mais profunda lá do rio, parte mais profunda do rio. Para fornecer o acúmulo de água. Elas devem começar numa cota X e terminar na mesma cota X. Deve-se também verificar a altura necessária de uma barragem de acordo com a diferença das cotas na barragem. Então, a altura que eu vou construir, que eu vou dimensionar essa barragem, vai ser de acordo com a cota que eu quero formar de espelho d'água. Então, se eu quero elevar o nível dessa água a 20 metros, eu vou construir uma barragem que atenda essa altura de 20 metros. Esse slide, na verdade, era para estar lá atrás, está na ordem errada aqui. Mas está falando dos divisores da bacia, que isso aqui até é muito interessante, porque eu tenho aqui vários veios de água, tá? Aqui nas extremidades começa as montanhas, começa as nascentes, cada iníciozinho desse aqui é a nascente, e aí eu tenho uma nascente que vai se encontrar com o córrego, que vai se encontrar com o rio, tá? E aí eu consigo delimitar aonde é a minha bacia hidrográfica. Então, por exemplo, eu tenho aqui nascente nesse topo aqui, nesse topo, e todas estão descendo, encontrando com este rio aqui. E aí eu vou identificar todos os pontos onde tem essas nascentes que estão ligadas a esse rio principal e começo a traçar aqui aonde passa um divisor de água. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma bacia bem grande aqui, ó. Ela tem lilás. Ó, tô percorrendo ela toda aqui agora. Então, eu viria aqui, ó, com um lápis, uma caneta, traçaria ele todo aqui. Aí, eu tenho aqui em vermelho, embaixo, uma bacia um pouco menor. Em verde, aqui eu tenho outra bacia. Depois eu vou até passar um exercício para vocês determinarem as bacias. Ó, tem outra bacia aqui. Em preto tem uma bacia bem pequenininha aqui. Em laranja eu tenho outra bacia aqui nesse cantinho. Depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem exatamente isso aqui que eu acabei de fazer, tá? E no final tem alguns exercícios aqui que é para vocês já irem estudando, tá? Tem um exercício de distância para achar a declividade também, que eu aconselho que vocês façam esse exercício. E só. Pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Não fiquem com dúvidas, por favor. Um abraço para vocês e até mais.